Olá, amigos. Estamos aqui novamente com o podcast do Gente que Fala. Hoje recebendo uma figura que ninguém conhece. O nome dele é Roberto Martins Figueiredo. Sabem quem é, não? É o Dr. Bactéria. Esse sim, não é bactéria. Ô, Fausto, nossa, você não sabia o prazer que eu estou tendo de estar aqui no seu podcast, né? Puxa vida, um podcast de um amigo muito querido, uma pessoa que a gente fala há tanto tempo, né, gente? Uma pessoa que trabalha um pouquinho mais de 2 anos, né? Nessa área de televisão, nessa área de rádio, né? Disso, né? Bem mais, né? Dois anos. Eu um pouquinho mais, 62. Um pouquinho mais, 60, um pouquinho mais só 60 a mais, né? Isso. Mas que ouvi uma coisa assim incrível, gente, que ele nunca tinha apresentado. Então, nossa, uma pessoa com potencial maravilhoso que nem esse daqui, então é um prazer e um orgulho muito grande para mim ter sido convidado. Eu sempre preferi escrever, dirigir, etc., mas não apresentar, ficar atrás da câmera. Ah, mas tá novinho ainda para recomeçar. Sabe o que me animou a fazer esse programa? O que foi? Você. Obrigado, obrigado. Eu gostei tanto daquela entrevista. Que bárbaro. Falei, puxa, eu posso fazer um programa também. Claro. Um podcast. Sim. Quem sabe dá certo, né? Foi tão gostoso, foi tão maravilhoso, tão rápido a coisa, né? É que a gente já tem uma conjunção já antiga, né? Então aí juntou por um podcast, foi maravilhoso. De anos e anos. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado pelo convite. Você esteve adoentado. Tá tudo bem? Melhorou? Então, rapaz, você sabe que as bactérias resolveram se vingar de mim. Sim. Então eu peguei, né, uma pneumonia. Peguei uma pneumonia bacteriana, né? Entrei com antibiótico, tudo, como já era de se esperar. Essa bactéria você não conhecia ainda? Esse não tinha sido apresentado. Eu conheci, eu tinha um acordo com ela, mas ela furou o acordo. Eu falei, já que você furou o acordo, eu vou te matar. Então tomei uns antibióticos aqui escondidos, né? Entrei com pneumologista e dei uma paradinha. Isso daqui foi um alerta, né, gente? Um alerta até para todo mundo que está vendo a gente, né? É incrível que o mundo ele não para se você parar. Então o mundo continua. Continua. Então é bom a gente botar isso na cabeça, né? Que o mundo não depende exclusivamente da gente. E a gente acha que sim. Colocar talvez um pouquinho de freio no pé, né? Mas a gente é sem vergonha, viu? Eu sei que eu vou voltar tudo que era. Vou preparar até botar cartelinha de antibiótico já. Essa semana você já vai com tudo. Já estamos com tudo já. Estamos com esse daqui planejado já, programa de televisão, podcast. Eu estou com 2 podcasts agora. Estou com 2 podcasts, um podcast chamado Beleza Nativa, que nós gravamos quase que numa floresta, numa casa que é uma floresta, né? Puxa vida. Isso. E o nosso que você deu a honra para a gente participar, que é o podcast do Dr. Bactéria. Estamos com o programa de rádio lá na Vibe Mundial, toda sexta-feira. Nós estamos também toda a Rádio Nativa, estamos em 3 rádios. Mas esse da floresta, como que é? Esse daqui é uma casa lá em Alphaville, que nós remodelamos toda a casa, e a casa dá uns fundos assim para uma floresta nativa. Tá? E nós gravamos de um jeito que o fundo do podcast é a floresta. Sei. Então você fica quase que abraçado. Na semana retrasada, que a semana passada estava com pneumonia, na semana retrasada nós gravamos, eu vi um barulho atrás de mim e tinha 2 macaquinhos. 2 macaquinhos. Então nós chegamos a gravar com os macaquinhos, tem gato de mato, tem uma coisa muito de natureza. Por isso que nós chamamos Beleza Nativa. Agora o macaquinho tem bactéria também ou não? Aquele macaquinho lá, com certeza ele tem, mas ele tem bactérias do bem, né? Existem bactérias do mal e bactérias do bem. E a grande maioria são bactérias do bem, como a dele, né? Tudo. Eu quero falar de você aqui hoje. Opa, né? Que bom. Você é casado? Sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos, tem um que está no Canadá, tem uma outra que ela está passando umas fériasinhas agora na Europa, mas tenho 2 netos, o Luca e a Martina, maravilhosos também, e o Rodrigo, que mora comigo também, um rapazinho fantástico, nossa, ele mexe com administração. Também tá para viajar também de novo. O pessoal tá todo mundo me largando, gente. Até meu filho, ele foi viajar, ele levou meu cachorro. O cachorro, o Zero, o nome dele era diferente, Zero, né? E faz falta também, né? Que a gente sou muito família, né, gente? Então, é uma coisa que faz falta. A gente que acha que a família é tudo, né? Família é tudo. Acho. Primeiro Deus, depois família, né? Aí depois trabalho, né? Às vezes eu falo que é isso, mas às vezes eu dou umas trocadinhas, uma invertida assim. Mas não deve não, porque é o que eu falo. Se você não para, a natureza te para. E essa questão de bactéria aí com a sua esposa, como é que ela reage? Ela Porque você
É chato em casa com isso? Nada, rapaz. Você sabe que quer dizer, interessante, viu, Fausto, que eu estava fazendo o Serginho Grossman, no Altas Horas, e lá você fica no meio e a molecada fica em volta, né? É. A primeira pergunta que me fizeram foi a seguinte: se há muito tempo que eu sou neurótico. Eu falei, pera um pouquinho. Eu falo para você, não arruma a cama na hora que você acorda, você arruma. Eu falo para você, não lava carne, você lava. Eu falo para você, não lava arroz, você lava. Eu falo para você, não desinfeta a tua casa, você desinfeta. Eu falo, não passa água sanitária no chão, você passa. Eu falo, não enxuga a tua louça, você enxuga. Então quem é neurótico? Não falo para você fazer nada, você que faz, você tem muito mais trabalho que eu. Tá? Eu falo para coisas. Gente, as boas práticas, elas dão muito menos trabalho do que as más práticas. O problema é a mudança que a pessoa fala. Pô, você vê um cara falar que há 30 anos que eu faço uma coisa, está errada. Não é? Então a pessoa tem essa dificuldade, mesmo que dê mais trabalho para ela. É estranho, né, Fausto? Mas nesse programa aqui ele vai contar o que pode e o que não pode. Vamos falar, vou entregar, não vou esconder nada. Isso. Assim espero. Isso. A bactéria, explica para o nosso espectador o que é uma bactéria. A bactéria, interessante, gente, é um ser vivo. Qual é a definição de ser vivo? Ser vivo tem pelo menos uma célula. Né? Célula é a unidade fundamental do ser vivo. Né? Então a bactéria tem uma célula, então é um ser vivo. Né? O vírus, ele não tem célula. Se lembra que ele falava assim, o vírus do Covid precisava entrar dentro da nossa célula para poder reproduzir. Então ele não tem célula, então ele não é considerado ser vivo. Né? Um fungo é um ser vivo, porque ele tem células. Tem fungos que têm várias células, por exemplo. Né? Aquele que aparece no casaco de couro, na parede, mas também pode dar candidíase. Candidíase é um fungo. Né? Então uma bactéria é um ser vivo, multiplica assim, de 1 dá 2, 2 dá 4, 4 dá 8, como se fosse uma progressão geométrica. Né? Tem necessidades para crescimento dela, né? E a grande maioria, graças a Deus, elas são do bem. O nosso organismo, por exemplo, estou te vendo, Fausto, 90% do seu corpo são bactérias. 90% do que eu estou vendo são bactérias. E se vai partir do princípio que 75% da gente é água, eu estou olhando, na verdade, uma caixa d'água contaminada que anda. Mas pelo menos fala que a minha bactéria é do bem, né? A sua bactéria é super do bem. É uma bactéria super culta. Melhorou um pouquinho. Mas a grande maioria das bactérias que estão no nosso corpo, elas são do bem. Né? Imagina que o nosso corpo é um ônibus. Nós somos um ônibus. Né? As bactérias que existem, elas são os policiais que estão dentro desse ônibus. Os policiais. Né? Então elas estão nos protegendo. Agora, por exemplo, o que eu fiz? Eu tive a semana passada inteirinha tomando antibiótico. É como se entrasse uma pessoa dentro desse ônibus com uma metralhadora, que o antibiótico não mata só a bactéria que está me fazendo mal. Ele matou todas as que são sensíveis a esse antibiótico. Então é como se uma pessoa com uma metralhadora entrasse nesse ônibus e fizesse uma limpeza. Então o que acontece? Mesmo que eu esteja atualmente sem a bactéria que me fez mal, eu estou com uma carga microbiana bem baixa, que elas é que me dão resistência, que elas não deixam as bactérias chamadas patogênicas, que dão doença, elas entrarem. Então o que eu vou fazer? Eu parei de tomar antibiótico no sábado. Parei. Então esperei domingo todo. Hoje eu já vou entrar com prebiótico e probiótico. O que é isso? O prebiótico é todo aquele alimento para as bactérias poderem crescer. O que é? Barrinha de cereal, cereais, frutas, né? Aquilo que as bactérias gostam de comer. E vou entrar hoje com envelopinho de farmácia cheio de probióticos, que são bactérias para refazer essa minha população, para me dar resistência. Tá? Para encher esse ônibus de policiais, para não deixar que as bactérias patogênicas, elas são chamadas de oportunistas, que elas querem uma oportunidade para elas crescerem. Né? Vou te dar um exemplo. A vagina da mulher, ela tem muitas bactérias chamadas lactobacilos. Né? Esse lactobacilos é aquela mesma de iogurte. É aquele mesmo lactobacilos que dá iogurte. Tá? Mas é bom, gente, é bom saber que não é assim que faz iogurte, não. Tá? Não é assim, não é um programa culinário. O lactobacilos, ele não sabe aonde ele está. Então, vamos supor, se ele está no leite, ele acidifica,
e forma iogurte. Se ele está na região da mulher, ele acidifica e não deixa outros germes crescerem. Se uma mulher entrar, por exemplo, né, e for usar um sabonete bactericida, vai matar esse lactobacillus. Matando não tem nada contra ela, vão crescer o quê? Os germes patogênicos, aqueles que dão doença. Por exemplo, uma Candida albicans. Isso vai dar o que na mulher? Candidíase. Dando a candidíase, né, aí a cândida, esse fungo, ele é muito complicado porque ele vai produzir substâncias para não deixar o lactobacillus crescer. Por isso que é muito difícil a mulher, quando tem candidíase, ela eliminar essa candidíase, porque ela quer se proteger em todo nível, né? Mas depois que eliminando, então é bom proteger colocando mais lactobacillus. Outra coisa, Fausto, essas bactérias são tão importantes na mão. Eu estava dando até uma entrevista hoje para o Antônio Carlos, da Retupi. Sim, né? sim. Você deve conhecer ele. Quantos sim. anos é que eu dou? Né? Então, eu falei sobre lavagem de mãos. Se você lavar a mão mais de 8 vezes por dia, as bactérias diminuem. Se lavar a mão mais de 25 vezes, as bactérias voltam a aumentar. Por quê? Porque você tira as bactérias que te protegem. Então, olha a importância das bactérias que estão no nosso corpo. Tá? E a dificuldade do toque, né? Que você não pode ter toque. A pior infecção, então, é produzida pela bactéria ou não? Olha, eu falo que a pior doença que existe é aquela que você está. Né? Aquela que você está. Né? Que se eu dou uma topada no dedo, para mim, naquele instante, a pior coisa que existe no mundo é aquele dedo que está machucado. É isso mesmo. É machucado. Então, aquela na beira da cama, assim. Aquela na beira da cama, no dedinho mindinho, que você sabe que vai demorar e demora uns 3 segundos, né? Para chegar, né? Quase preguiça de acender a luz, né? Exatamente. Aí você acende, né? Né? Os acidentes domésticos. Né? Então, mas existem doenças que, por exemplo, que podem matar. São doenças que são curadas facilmente, mas facilmente você pega. Algumas que podem matar, por exemplo, a cólera não tratada. Sabe? A cólera não tratada, uma pessoa chega a perder mais de 1 litro de água por hora. São 24 litros num dia. A pessoa emagrece quase 30 quilos um dia. Quer dizer, a pessoa acaba morrendo. 96%, se não tratada, 96% de morbidade. Diarreia infantil, diarreia, isso daqui, realmente é o que mais mata. Né? Doenças virais, né? Uma das piores, por exemplo, a febre amarela, dengue, chikungunya, todas elas são transmitidas por quê? Por mosquitos. O mosquito é o maior praga que existe em termos de matar seres humanos na face da Terra em toda a história. O mosquito. É o maior, o pessoal acha que é o urso, que é o tubarão. Não vai nem... É um mosquitinho desse tamanho. Nem se compara ao que o mosquitinho daquele tamanho mata. Tá? É febre amarela, dengue, chikungunya, zika. Né? É tanta coisa que ele pode passar, né, gente? Tudo, e mata muita gente, malária, no mundo todo. Então, esse é o maior problema que nós temos a nível de animal matando seres humanos. E a gente acha que é uma coisa grande. Você é vizinho do infectologista, então, por exemplo? Eu sou infectologista. Biomédico e infectologista. Isso, eu sou biomédico. A biomedicina, ela tem 32 áreas que você pode atuar. Então vai desde análises clínicas, né? Vai desde acupuntura, né? Vai desde estética, né? A pessoa cuida de rosto, isso. Vai desde exame de raio-x, tomografia, ressonância, exame de DNA, para ver se é paternidade ou não. E uma das habilitações que a gente chama, né, é justamente a microbiologia. Eu fiz microbiologia e dentro da microbiologia eu sou infectologista. Infectologista, que é a minha habilitação já de tantos anos. Né? Então eu me especializei em bactérias, fungos, vírus e pragas. Barata, rato, isso aqui... Não é à toa que você sempre é chamado pelas televisões para falar sobre essa questão, né? Há muitos anos, graças a Deus. Mas você sabe, Fausto, é o que eu falo para todo mundo, né, nas palestras que eu dou. Né? Você tem 2 obrigações na vida. De tentar, pelo menos, ser o melhor. Tá? Tentar não, ser o melhor daquilo que você faz. E avisar todo mundo. Você ter podcast agora que você tem programa de rádio, você tem televisão, você falar, você apresentar coisa que você tem que apresentar. Só que as pessoas, que eu falo sempre, se você achou difícil virar referência, você vai ver que se depois que virar,
E vai ter que estar dificuldade. Porque as pessoas, quando você vira referência, elas não partem mais do princípio de telefone e perguntam se você sabe. Elas partem do princípio que você já sabe. Né? Então, quantos programas de televisão que eu já fui, que eu, de repente, eu nem sabia da pauta, eles entraram com umas pautas, quando está tendo uma doença nova na China, qual a sua opinião? Então você tem que ter lido sobre essa doença nova. Está tendo, o que você acha da doença, não sei o que apareceu em Manaus? Pode ir despreparado, né? E você não sabe o que vai ser perguntado. Né? Porque as pessoas não perguntam mais para você se você sabe ou não. Elas partem do princípio que você deve saber, se é referência. Né? Então, você vai dar uma aula sobre tal coisa que apareceu. Né? E você tem que estar preparado. Por isso você tem que ler muito, gente. Você tem que estudar muito disso. Essa questão do aparelho celular, que você sempre critica bastante, fala que Sim. o celular é um ninho de bactérias. Ele tem mais de 1000 vezes mais bactérias que uma tampa de um vaso celular de um banheiro público. Né? Mais de 1000 vezes mais. Né? Graças a Deus, né, Fausto? Que ninguém que está ouvindo a gente usa celular no banheiro, né? Né? Você imagina. Né? Você imagina se o pessoal usasse. E o pessoal que usa ainda, pega o celular, usa no banheiro, guarda, lava a mão, pega o celular e sai. Para que lava a mão? Né? Então, você transmite, ainda pega o celular, vai na praça de alimentação, deixa em cima da mesa, põe no berçário do filho, vai almoçar, às vezes põe em cima da mesa e vai comendo com aquele celular na mão que acabou de ir no banheiro. Né? Então, olha o correspondente problema de higiene que existe. Então, você tem que higienizar o celular todo dia. Como é que você faz? Você pega o celular, tira a capinha, porque a capinha é de borracha. Borracha não pode se utilizar álcool, que o álcool estraga a borracha. Você lava então na água com sabão, aí o sabão na pia. Aí você usa um álcool que não pode ser o álcool etílico, esse álcool normal, esse álcool 70. Por quê? Porque ele tem 70% de álcool e quase 30% de água. Então, a água não pode ser utilizada para eletrônico. Então, você só pode usar um álcool chamado álcool isopropílico. Onde é que você compra isso? Na internet. Você entra na internet, álcool isopropílico, você pede, no dia seguinte está na tua casa. Está até mais barato, álcool isopropílico. Pega uma toalhinha de papel, um lenço, molha levemente. Você não pode jogar o álcool sobre o celular, que você não mata a bactéria por afogamento. Né? Você não afoga a bactéria. Você passa num lencinho e dá uma passadinha, 2 segundos que você passar, já livrou a contaminação. Fausto. E não usa no banheiro, né? Claro. É uma coisa tão simples de fazer. E no banheiro, você falar que as pessoas gostam. Muita gente tem um prazer, parece que dá descarga com o tampão aberto. É impressionante como o brasileiro parece ter um prazer de despedir, né? Ele tem orgulho, ele olha o que fiz. Tem vovó que chega e fala assim, traz o neném e fala, vamos dar tchau pro cocô. Leva tchau, cocô, aperta descarga. Isso levanta o spray e fica por 2 horas rodando no banheiro. Aí cai a escova de dentes. Né? Inclusive a escova de dentes, gente, olha, ela dura 2, 3 meses, hein? Tá? Nada de usar a escova. Tem gente que tem a escova de dente que ganhou da madrinha. Ainda está usando, a certa está até virada para o lado, né? Isso. Não, dura 2, 3 meses e criança é 1 mês. E toda vez que você escovar o dente, você lava, dá uma batidinha na beirada da pia, né? Aí você joga um spray, eu vou falar bem devagarzinho, com gluconato de clorexidina, a 0,12%. Você manda fazer na farmácia de manipulação. Dá 1 ou 2 esprezadazinhas e deixa com as cerdas num copo, com as cerdas viradas para cima. Nunca naquelas tampinhas. Né? E nem me usa... Sabe aquele espelho que tinha antigamente, Fausto? Que era um armário que tinha espelho desse lado e o armário de lado, que você pendurava a escova? Ele não ficava preta por baixo a escova? Sim. Quem pintava? Ninguém pintava, né? O que era aquele preto? Aquele preto era bactérias, líquens, era uma série de coisas que era nojento. E a pessoa nem esquentava de escovar o dente com aquilo. Né? Então, gente, ó, tu escova de dente só 2, 3 meses e pouquinha pasta, tá? E respeita o tempo de vida útil dela, né, Paulo? E o cabelo, por exemplo? O cabelo, eu recomendo, já falei com muitos tricologistas, né, especializados, pessoal de pesquisa, mesmo que alguns cabeleireiros, o pessoal não indique, tem que ser lavado todo dia. Isso é falta de higiene, gente, você não lavar. Principalmente quem tem cabelo oleoso, quem tem pele oleosa, tá? Você vai perdendo células junto com aquele óleo, vira um meio de cultura
para micro-organismos, principalmente alguns que causam micose. Micose, você tem uma micose que é bem interessante, que tem um nome complicadíssimo, né, gente? Que ela dá caspa, né? Chama, olha que complicado o nome, Fausto, Pityrosporum. Pityrosporum. Ele pode dar caspa, se a pessoa vai pentear, essa caspa aqui cai no dorso. Olha que interessante, cai aqui no dorso. Esse fungo, ele se alimenta de melanina. Melanina é o que dá cor na pele. Só que eu tô aqui no escritório, tô não sei o quê, tô branco pra caramba, né? Então eu nem percebo. Aí eu vou pra praia. Vou pra praia, eu vou tentar pegar um bronzeado, no momento fico vermelho, né? Só que aquela área lá que ele comeu a melanina, ele não vai mudar a cor. Então fica aquelas coisinhas brancas. O pessoal olha e fala assim, meu Deus do céu, peguei uma micose na praia. Mas não é micose de praia, eu já estava com ela. Foi revelado na praia. Né? A pessoa chama de pano branco. É uma micose. Tanto que você vai no dermatologista, o tratamento que ele faz, trata o cabelo e depois trata a micose. As duas coisas juntas. Porque o fungo ele está no corpo. Né? Então, você tem que fazer esse tratamento aqui. Agora, os micro-organismos fazem parte do seu corpo, né? Você tem que preservá-los. Lavar o pé, por exemplo, tem que enxugar bem entre os dedos. Né? Isso aqui é importantíssimo, gente, que o pessoal fala que vou na academia, o pessoal coloca aquelas travas no chão, né? Aquelas travas de plástico, tira essa trava, joga fora. Como é que você vai limpar essa trava? Fausto, isso está de quadradinho, como é que limpa daquilo? Vai com um cotonete limpa? Ninguém faz isso, ninguém limpa, é nojento isso aqui, joga fora, deixa eu liso. Né? Eu vou com chinelo para não pegar micose. Isso é besteira, gente, você não pega micose assim. Tá? O fungo que dá micose, ele já está no teu corpo. Se você der condições para ele vai te dar micose, vai crescer. Quais as condições que você dá? Né? Não enxugando o pé direito. Não enxugando. Então, o que você lava o pé, lava o corpo, tudo bem, toma banho. Depois enxuga entre os dedos, enxuga muito bem enxuto. Né? Depois você pode usar, eu recomendo você utilizar um pó, né? No próprio sapato. Você joga no sapato, sabe qual pó? Bicarbonato de sódio. Não precisa passar nada mais de segredo, não. Joga uma colherzinha de chá com bicarbonato, né? Depois você põe a meia, pode fazer. Mas o segredo é enxugar direito o pé. Unha bem cortadinha, podólogo, tudo, você vai evitar esses problemas todos. Você continua com uma bela tossezinha ainda, hein? Esse daqui, a pneumonia, ela tem uma característica, gente, que ela faz o seguinte, ela destrói, ela te arrebenta inteiro, né? Te arrebenta inteiro. Só que depois que você cura, você tem que ainda se recuperar. Tá? Então o meu pulmão, minha traqueia ainda, ela está ainda se recuperando do caminhão que passou em cima dela. Né? Então uma das respostas que o organismo dá é como se fosse alguma coisa atraindo, né? Atacando essa área. Né? Uma das características que ele faz é você criar mucosidade. A mucosidade é para tentar recuperar as células. Então, essa mucosidade que eu tenho que dar tosse é justamente devido ao quê? A um processo de tratamento que eu estou tendo. Sim. É um processo de cura. Sim. Então, geralmente, você acabou o processo de pneumonia. Então, você tem todo o processo, aí você tem ainda um períodozinho de tosse chamada produtiva, ainda com muco, e depois um períodozinho que vai vir ainda de tosse seca. Tosse seca, que é aquilo que já está, a sua célula está se arrumando, não tem mais muco, mas está se arrumando. Voltando ao normal. Voltando ao normal, e isso dá uma irritaçãozinha, elas multiplicando. Isso que te dá aquela tosse seca. Que muitas vezes, até dependendo da tosse, aí você tem que entrar com alguns xaropes, alguns antitussígenos, né, para não prejudicar mais do que arrumar. Mas isso daqui, gente, é o processo normal. Igual ontem eu tive alta, então já não tem mais a bactéria. O problema maior é a bactéria em si. Que é interessante. Nós que não somos tão novinhos, né, Fausto? Nós tão novinhos, nós temos mais susceptibilidade à gripe. Por isso que é importante da vacinação. Vacinação para gripe, o vírus essencial respiratório, muita coisa. Existem alguns vírus da gripe, o que eles fazem? Olha que interessante. Na nossa traqueia, ela é toda cheia de cílio, que faz esse movimento para fora. Então, se alguma coisinha, alguma bactéria, algum pedacinho de poluição, alguma coisa, ele vai jogando para fora, que ele faz esse movimento de jogar para fora. Né? O vírus da gripe, ele faz uma depilação nesses cílios. Depilação.
Então ele fica liso. Tudo que você respira vai direto para onde? Para os pulmões. Por isso que é muito fácil, depois de uma gripe, você ter o quê? A pneumonia. Que é o que eu peguei, a pneumonia. Que aí você tem que cuidar, gente. Elas têm que cuidar de tudo, mas a pneumonia, principalmente para uma pessoa de um pouquinho mais de idade, é muito perigoso, é muito sério. Muito sério, né? Que ela tem um sistema imunitário baixo, imunidade baixa. Então você tem que tomar um tratamento, ficar quietinho em casa, assistir filme, tem Netflix, tem um monte de coisa para ler. Fique em casa paradinho, tudo, se alimentando bem, mesmo que, embora o pessoal chegue aqui e pense, nossa, você emagreceu. Emagrece mesmo, gente, que você fica sem apetite, você fica assim, uma série de coisas, então te dá uma derrubadinha. Então agora, eu estou entrando nessa semana agora num processo normal de quê? De refazer minhas bactérias e de alimentação, tomar bastante água para auxiliar essa refazenda, todas essas células, mas essa tossinha aqui é normal. Desculpe até desse probleminha aqui, tá? Mas até ensinar vocês, ó, tossir é sempre aqui, tá, gente? Sempre nessa área aqui interna do cotovelo, né? Que muita gente pega com tosse na mão, faz um tubinho, que eu não sei porquê, né? Faz um tubinho e depois cumprimento da pessoa quando encontra. É do jeito que tu passar, né? Tossir, gente, se não tiver um lenço, você faz esse movimento aqui. Esse foi o livro mais recente que eu fiz. Show, Bactéria. Tire suas dúvidas com o Dr. Bactéria. Opa, estou lançando agora um livro, já está escrito já, um novo livro. Eu juntei junto com uma nutricionista fantástica, Josi Dantas, de lá de Jundiaí, e ela escreveu a parte nutricional e eu escrevi a parte de higiene de alimentos. Sim. Então nós vamos lançar agora aqui, vamos mandar, assim que lançar, vou te convidar para vocês irem no lançamento aqui, vai ser um prazer, igual você lançou seu livro aqui, puxa vida. Vamos em frente, então, a higiene pessoal. Sim. Como é que tem que ser feito? A higiene pessoal, bom, uma coisa que eu falo com criança, né? Nunca tem excessos com criança. Tá. O problema de que você tem gente que cria um filho numa redoma de vidro, né? Sim. Uma redoma de vidro. Só prejudica. Sim, só prejudica. Então você tem que criar seu filho. Não tem defesa nenhuma. Não tem. Você tem que criar seu filho em contato com terra, em contato com areia. Inclusive, você cuida da imunidade do seu filho até antes dele nascer. Uma mulher, por exemplo, que tem contato com pets, o filho vai nascer com mais resistência do que uma mulher que não teve contato com pets. Tá? Então é importante esse contato. Agora, acabou de ir na areia, acabou de ir na terra, vai comer, lava a mãozinha dela. Então isso é higiene. Se tomar um banho por dia, é higiene. É higiene. Você lavar o cabelo uma vez por dia, é higiene. É higiene. Você lavar 2, 3 vezes, tomar 2, 3, 4, 5 banhos, é excesso. Então existe uma coisa muito tênue entre bom senso entre higiene e excesso. Aquilo de lavar a mão mais de 25 vezes por dia é excesso. Vai prejudicial para o seu organismo. Então você tem que saber exatamente o que é higiene e o que é excessos. Né? E afinal, aliás, hoje é o dia mundial da lavagem de mãos. Né? Isso que é importante, a lavagem de mãos, só de você entrar, de você lá. Se as pessoas nos hospitais lavassem corretamente as mãos, reduziria em mais de 92% o índice de infecções hospitalares no mundo. 92%. Se uma pessoa lavasse a mão corretamente, tá? Ela eliminaria 85% da possibilidade de passar uma doença infecciosa para uma outra pessoa durante a vida dela. Porque as lavagens das mãos é do jeito correto, como tem que fazer. Do jeito, né? Normalmente a pessoa vai no banheiro, rapaziada, só passa água nas 2 pontinhas do dedo que usou. Parece que é uma pista. Ou então usa a torneira como se fosse uma água benta, né? Dá umas 2 batidinhas assim, depois vai enxugando. Né? Até o fato depois de você lavar a mão corretamente e enxugar corretamente, se você usar 2 folhinhas de papel, reduz as bactérias que sobraram em 85%. Né? Reduz, de 70% a 85% reduz. Se você usar aquele arzinho quente do shopping, por exemplo, aumenta em 270% a mais. Tá? Que ela pega todo o ar do banheiro e concentra na tua mão. E como é que o negócio desse é aprovado? Olha, ele é aprovado, o pessoal fala que não agride a natureza. Embora 2 folhinhas de papel agride muito menos a natureza do que a energia que a pessoa gasta, aquele arzinho quente que fica. Não tem uma vantagem em usar isso. Parece que é uma coisa econômica, mas não é, gente. Eu estou vendo aqui, Tá Limpo. O que é esse Tá Limpo? O Tá Limpo foi um quadro que foi lançado no Fantástico em 2006.
né, quando eu fui chamado lá, eu trabalhava com a Claudete Troiano, que também tem um podcast, viu? A Claudete, maravilhosa, né? Do Norte a Norte. E, ela lançou, eu era o caçador de bactérias, eu fiquei 3 anos com ela, né? Depois eu fui chamado no Fantástico, aí no Fantástico eu comecei a fazer esse programa lá com eles, fiquei 4 anos lá no Fantástico, começou como Tá Limpo o programa. Começou como Tá Limpo, mas durou 2 meses, que as pessoas chegavam e falavam assim, pô, vamos gravar com aquele biomédico, mas qual o nome dele? Ninguém sabia meu nome, falava que aquele que só fala de bactérias, o doutor das bactérias, ele é doutor Bactéria. Então eu fiquei só 2, 3 meses como Tá Limpo, e aí virou o programa Doutor Bactéria. Sim. Doutor Bactéria, que está até hoje, né? Está até hoje comigo, isso que nunca mais larga. E você hoje está em alguma televisão, não? Eu tenho meu programa de televisão, que é o programa Doutor Bactéria, né, que passa na Rede ABC, na Auto Tietê, na Rede Tati toda, né, na Vivax. Né. Eu sou fixo em alguns programas mensalmente no Hoje em Dia, da TV Record, né, que eu faço lá com Ana Hickman, o Catelli, Renata, né, com o diretor, o Bruno, né. Eu sou da Rede Família, da Rede Vida, Nossa Senhora da Aparecida, e na Tati Campinas. Então, a gente faz em programas de rádio, né? Semanalmente, na Rádio Nativa, na Itatiaia, com William Travassos. Então, tem bastante coisinha que a gente faz. Você conhece o nosso portal, porque já escreveu. Já? Portal Orbis News. Hoje a gente está aí com 200 articulistas que escrevem para o portal. E é um portal só de artigos, né? Sim. Eu não dou notícia nenhuma. Eu apenas, às vezes, atualizo. Eu ligo para você, doutor Bactéria. Sim. Eu queria uma matéria, dá para você escrever uma matéria sobre determinado assunto, bem atual. Aí você, tudo bem, eu faço. Tá. E é assim que vai funcionando. E está indo bem, tem 2 anos já. Olha, eu vou me comprometer contigo a ser mais... Pelo menos de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias eu vou te mandar. É um compromisso que eu faço para você. Tá ótimo. E você fala que não dá notícia, mas eu vou escrever de assuntos da atualidade. Então, porque tudo que você fala é importante. É bactéria nova, vírus novo que apareceu, problema que está aparecendo, vacinação. Que agora nós estamos entrando, gente. Minas foi considerado atualmente um problema de ordem pública relacionado com problemas respiratórios. Vírus essencial respiratório, gripe. Lá está uma coisa gravíssima, está uma coisa super séria que está acontecendo agora. E eu poder passar isso a nível Brasil. Eu estive no hospital para ver o negócio da pandemia, da pneumonia, né? Demorei para ser atendido. Por quê? Porque estava lotado o pronto-socorro. Estava lotadíssimo. Daí, em todos os locais que eu fui fazer um sistema de controle, todos eles lotados, com crianças, idosos, com problema respiratório. E nós só estamos na pontinha do iceberg. Tá? Isso, a gente fala de pandemia, epidemia, eu considero uma verdadeira epidemia que está acontecendo e vai acontecer no Brasil de problemas respiratórios. Mas é uma epidemia, a pessoa precisa olhar, vai seriamente, gente. Vacina é coisa séria, tem que ser levada a sério. É o único jeito de você evitar uma doença um pouco mais séria. E já agora existe uma vacina para o vírus essencial respiratório, não tinha antes. Eu indico para todo mundo tomar. Isso acho que devia ser... Tem algumas vacinas que deviam ser ordem pública, viu? Precisadas pelo Estado. Esse daqui, aumentar um pouquinho aumentar bastante, aliás, a vacina contra a dengue, né? Igual foi falado, né, Fausto? A gente acha interessante isso, porque vacina para dengue foi fechado um contrato que vai ser dado para toda a população, vacina para dengue, né? Foi colocada a partir de 2026. E nesse ano? Lá já morreu um monte de gente. E nesse ano? Eu só espero que, sinceramente, quando assinaram esse contrato, o mosquito da dengue tenha estado lá presente e tenha assinado também, que ele não vai atacar esse ano. Esse foi o meu segundo livro. Armadilhas de uma cozinha. Não, desculpa. Vamos falar sobre foi meu isso? Terceiro livro. Meu terceiro livro. Esse livro aqui, ele foi um primórdio. Antes, o próximo que eu lancei foi um livro chamado Doutor Bactéria, que eu tive o prazer de ser o primeiro da Vejinha e o segundo da época em vendas. Foi realmente um best-seller na época, o Doutor Bactéria. Eu estou vendo aqui algumas coisas Sim. curiosas.
Por que não se deve colocar ovos na porta da geladeira? Então, os ovos na porta da geladeira é interessante, que os ovos têm que ser mantidos na geladeira. Por que o supermercado vende fora? Porque é uma norma, não é lei. Não é lei. Né? E está escrito no rótulo do ovo, mantenha sob refrigeração. E não coma cru, semi-cru, está escrito lá. Mas não é lei. Né? Nos Estados Unidos é lei. Lá você só compra na geladeira. Agora, qual é? Na tua casa eu vou fazer correto, né? Qual é a pior área da geladeira? Que mais só a variação em temperatura? É a porta, que o pessoal abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, né? Então, eu não devo colocar nada de alta perecibilidade na porta. Eu tenho que colocar na parte interna. Sim. Porta é só... mas tem um lugarzinho lá que é para colocar o ovo. Você reparou que aquilo é solto? É solto por quê? Para você tirar, colocar os ovos e pôr na parte interna. Só fica lá quando não tiver nada. Porta é só para alimento e baixa perecibilidade. Ketchup, mostarda, molho shoyu, vinagre. O lugar do vinagre não é embaixo da pia entre o óleo e a esponja. O lugar do vinagre é na geladeira, na porta. Né? Sem falar que, graças a Deus, ninguém coloca cola, né, na porta da geladeira, né? Aquela famosa super cola, né? Ainda bem que ninguém coloca, né? A famosa bonde. Super bonde. Ainda bem que ninguém coloca, né? Você pode colocar produto químico em contato com alimentos? Não, então por que o pessoal coloca super bonder na porta da geladeira? Né? E sem falar que a geladeira, ela movimenta o ar lá dentro, é super seco. Quer dizer, seca muito mais rápido a super bonder. Não sei quem que inventou isso. Não estava no rótulo, não, que eu fui um dos que escreveu o rótulo. Não estava escrevendo. Bom, o vinagre você já falou que tem que ser na porta. Assoprar bolo. Soprar bolo. Você tem 2 bilhões de bactérias por gota de saliva. Você põe uma criança, você vai fazer o bolo, geralmente o bolo é grande, não está na geladeira, você deixa em cima da mesa, convoca toda a molecada para arrumar o salão, né? Botar aquelas bexigas, né? Repara que uma bexiga dessa, quando estoura, não está molhadinha por dentro? Você compra ela molhadinha? Não, aquilo é cuspe, que a pessoa soprou. Bota tudo em cima do bolo. 4 horas de festa, parabéns pra você, molecada. Ainda tem gente que põe aquelas velhinhas que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. O moleque pode cuspir mais. Pega aquelas bexigas, aquela chuva de cuspe no bolo. A pessoa ainda vira e fala que o bolo tá molhadinho. Né? Aí depois, por isso que o pessoal pega intoxicação. Você tem que tirar a velhinha e assoprar fora dela. Você frequenta restaurante com self-service? Frequento sim. Mas só algumas coisas você tem que olhar, que existem normas para isso. Né? A comida fria, ela tem que estar numa pista gelada, aquela pista com gelo. Né? A comida quente, ela tem que estar saindo vapor. Né? Você tem que ter uma cobertura entre a pessoa que está se servindo e o alimento. Uma placa de vidro. Porque a pessoa acaba falando na hora e cai gotas de saliva naquilo. Você não pode ter reposição, você tem que ter substituição. O que é reposição? Geralmente sobra um pouquinho de arroz, a pessoa vai lá, dá uma cutucada em você e joga o arroz em cima. Não pode. Com o arroz de baixo, coitado do último que foi comer. Né? Não, você tem que tirar aquela travessa, isso tem que ser jogado fora e colocado numa travessa nova. Tá? Então você só pode fazer substituição. Isso são normas que existem. E não pode existir aqueles chuveirinhos. Aqui em São Paulo não tem tanto, mas na região do norte tem muito disso. Por causa do calor nordeste, fica aquele chuveirinho diminuindo a temperatura do ambiente. Aquilo cai, gente. Aquilo lá é altamente contaminado. Aquilo é pulverizado em cima do alimento. Tá? Você vai ver a alface está molhada. A sopa nunca acaba, né? Fica aquela água caindo em cima, né? Aquilo. Então não pode não, gente. Eu não indico aquilo. Mas são normas que você tem que observar. E a bebida, com canudinho ou no copo? Tanto faz. Você dificilmente vai pegar uma doença no copo, a não ser que ele esteja tão sujo, visivelmente sujo. Visivelmente. Né? Mas se ele tiver limpinho, transparente, assim, do jeito que está esse daqui, não precisa ser esterilizado. O copo está limpinho. Eu não vou pegar nenhuma doença nesse copo aqui. Tá? Nós temos uma resistência na pele, nós temos uma resistência na saliva. Então, o homem não é tão frágil assim como parece. Né? Você tem que estar... Quantos anos que eu estou com uma vida maluca dessa que eu estou levando? E só agora que eu peguei pneumonia. Quantos anos já de profissão, falar nisso? Nossa, meu Deus do céu, de profissão. Que eu entrei na televisão em 2001. Primeiro programa de televisão foi na Olga Bon Giovanni. Sim. Olga Bon Giovanni. Que eu fui apresentar, eu estava lançando meu segundo livro. Né? Aí me deu um café com a Olga. Ele me deu um café para mim e uma água para ela.
Né? Eu estava tão nervoso que eu bati na água e virei água nela, ao vivo. Lá na Bandeira, então ao vivo. Eu mais nervoso ainda fui virar assim e virei o café em cima de mim. Aí o pessoal parou assim, e aí, doutor? Eu super nervoso, né? O senhor quer que dê uma paradinha, para o senhor dar uma limpadinha, alguma coisa assim? Aí eu olhei o banheiro, estava do lado da saída. Eu falei, se eu for para aquela direção, eu não volto nunca mais. Para quê? Aí eu já dar uma palestra, eu falei, não, isso daqui é para demonstrar que se o alimento for mal manipulado, ele pode fazer mal. Eu fiz de propósito. E aí começou, estou na minha carreira, né? Estou na minha carreira. Por isso que a minha palestra que eu chamo de café na calça. Que muitas vezes a gente acha que é uma agressão do mundo para você, mas é uma oportunidade que o mundo está te dando. O Doutor Bactéria hoje existe por causa daquele café na calça. Então foi uma oportunidade. É o que eu dou, exemplo que eu dou, né? Às vezes a gente reclama muito da vida, mas às vezes é uma oportunidade que você está tendo. Né? Oportunidade que o mundo está te dando. Né? Essa pneumonia que eu tive aí, não reclamo não, foi uma oportunidade que eu tive de estudar muita coisa que eu queria estudar, de arrumar muitos arquivos que eu queria arrumar, de muitas coisas que eu não queria dar tempo, e pensar também, em pensar que a gente trabalha tanto que a gente acaba não pensando. Então a gente tem que encarar a vida toda, agradecer e encarar como oportunidades que aparecem na vida e aproveitar essa oportunidade. É isso mesmo. Frutas na feira. Na feira livre. É que as pessoas, é engraçado, que se um filho for comer uma maçã, você chega para ele e fala assim, moleque, vai lavar essa fruta, você tem que ter higiene. Não é? Mas lá na feira, você experimenta a uva, experimenta a manga, aonde que eles lavaram? Que ninguém lavou. Então, eu não entendi até hoje, Fausto, por que a pessoa experimenta a fruta na feira? Se não é essa que ela vai trazer. Né? Não é essa. Mas eu quero ver se está doce. Mas tudo bem, aquela que talvez seja doce que você comeu. Mas a que você vai trazer, está a mesma doçura? Não está. É outra. Eu sou do interior. Você sabe se você vai pegar, você tem uma árvore. A laranja de cima desse pé, do meio e de baixo, tem gosto diferente. Tem gosto diferente, então o que fala? Então, quer uma fruta? Chega pro feirante e fala assim, eu quero uma melancia para comer hoje. Né? Ele vai te dar. Quem conhece mais de fruta? Você ou o feirante? O feirante. Então, dá para você me dar uma fruta que eu quero comer hoje. Mas se ele te dá uma fruta ruim, fácil, você não compra mais dele. Então, se tem alguém com interesse que você não seja cliente, mas seja freguês, é o feirante. Claro. Então, ele vai te atender o melhor possível para que você volte e tenha confiança nele. Né? Hoje em dia você quer telefonar para o feirante e falar, escuta, me manda 12 laranjas, uma melancia, um abacaxi, não sei o que. Ele manda lá na tua casa aquela caixa, tudo prontinho para você. Você não quer ter trabalho, você quer ser um freguês dele. Por isso que ele quer te atender o melhor possível. Na minha casa tem uns desses aqui, às vezes outro dia chegou uma mexerica seca. Telefonei, ô João, você mandou mexerica seca. Doutor, estou mandando agora para trocar, ele troca na hora. Tá? Então, às vezes passa, que é o funcionário que vai. Ele troca na hora porque ele quer você como freguês. Tá? Por exemplo, você vai comprar o tomate. Onde é que ele está vendendo tomate? Na geladeira ou na temperatura ambiente? A temperatura ambiente, lá você está no feirante. Então, por que você põe na geladeira? Tomate você guarda fora da geladeira. Né? O pessoal tem aquele costume de guardar na geladeira. Em relação a alimentos como arroz, você já falou, frango, carne, eles podem ser lavados antes do consumo? Então, você nunca lave uma carne. Se você lavar carne, você aumenta a quantidade de água da carne e não tira bactérias. Espalha bactérias patogênicas que dão doença até 1 a 2 metros do local que você está lavando, sem nenhuma vantagem. Então, nunca me lave uma carne. O arroz, a pessoa lava o arroz para tirar aquela aguinha branca. Essa aguinha branca, o que é? Amido. Né? Você vai tirar amido, o arroz é amido. Você tira amido do amido. O arroz tem selênio, que é importante para a memória. Você tira 65% do selênio do arroz, sem levar nenhuma vantagem. Então nunca me lave arroz e nunca me lave carne. O feijão, você tem que deixar de molho. Deixa de molho, isso não é lavar. Você deixa de molho numa água com uma colherzinha de chá de bicarbonato junto, que é para tirar fitalatos, que é o que te dá gases. Mas é só para deixar de molho, facilitar o cozimento. Agora, arroz e carne, nunca me lave.
O espectador nosso hoje está tendo uma aula do que pode e o que não pode, né? E quanta coisa a gente faz que não pode, né? São hábitos errados, né? Hábitos que as pessoas trazem, né? Quanta gente, né, Fausto, ouviu falar assim, você nunca ouviu falar, menino, não coloca comida quente na geladeira porque estraga a geladeira. Né? Você já viu estragar alguma geladeira? Não, quem falou pra gente, geralmente? A mãe. Quem falou pra ela? A avó. Quem falou pra avó? Não foi a bisavó, porque não tinha geladeira antes. Então a avó simplesmente inventou isso. Inventou. Então você pode colocar alimento quente na geladeira sem problema nenhum, mas sempre descoberto. Nunca cubra nada que você coloca na geladeira. Por quê? Porque a geladeira é uma caixa, tem um compressor que fabrica vento gelado. Esse vento gelado ele é mais pesado que o ar quente. Então o produto em cima ele vai descendo e vai roubando o calor do alimento. Roubando calor, vai roubando calor. Se você botar tampado, esse vento bate na tampa. Vai demorar muito. Então, se você deixa destampado, você só tampa depois de 2 horas. Nunca tampa na hora. Dá uma olhadinha, você que está vendo a gente. Vai na tua geladeira, se você encontrar essas Tupperwares com água pingando na tampa, eu aconselho a jogar o alimento fora. Você correu um risco muito grande, porque você fez uma estufa. Você deixa destampado e só cobre depois de 2 horas. Não é nada de fechar. E o pessoal quer fechar tudo, né? Já põe na geladeira, tudo fechadinho. Papel. Põe. Também não pode. Também não? Não pode não. Você deixa descoberto, abertão, depois de 2 horas você vai e tampa. Nada de tampar na hora não, tá? Não seja teimoso. Isso. Quando cai alguma comidinha no chão? A regra dos 5 segundos, né, que o pessoal fala. 5 segundos. Então, se existe... Ninguém está olhando, vai... mas as bactérias olham. As bactérias olham. Gente, isso seria real se as bactérias nascessem com cronômetro na mãozinha. Não é? Porque o alimento cai no chão, a bactéria puxa o cronômetro e começa lá. 5, 4, 3. Ainda sabe contar ainda. Né? Não existe bactéria analfabeta, né? Ela sabe contar, sabe números para contar os 5 segundos. Né? E sabe todas as línguas, que ela está lá no Japão. Ela sabe contar em japonês, sabe nos Estados Unidos, ela sabe em alemão, sabe todas as línguas, né? Uma bactéria poliglota com um cronômetro na mão, sabe ler, sabe leitura, sabe contar. Uma bactéria de uma cultura fantástica, né? Que nós estamos dando para a bactéria. Não existe isso, gente. É mesmo que no chão está contaminado. Não tem como fazer. Higiene das roupas. Higiene das roupas. É importante esse caso aqui, principalmente relacionado com a roupa nova que você compra. Que muita gente compra roupa nova, tá novinha, já vou usar. Gente, eu tenho um laboratório, nós analisamos muito, nós já encontramos bactérias fecais em roupa, bactérias de pele, de infecções de pele, tá? Em roupa. Por quê? Porque as pessoas experimentam. E a barata que passa, a mosca que passa, você nunca sabe onde é que ela deixou. Comprou a roupa, antes de utilizar, lava. Lava e depois você utiliza. E uma coisa que as mulheres não devem fazer, o homem também não, é lavar cueca ou lavar calcinha no box. Né? Ela toma banho na lavanderia? Se não toma banho na lavanderia, por que lava a roupa no chuveiro? Então, cada coisa no seu lugar, né? Sim. Não pode. Você nem tem material suficiente, sabões específicos para calcinha, por exemplo, lá no box. Sem falar que deixa lá em cima, parece uma bandeira, né? Que deixa no box. Né? Não pode não, gente, não pode. Você tem que lavar no local certo. Detergente direto na esponja. Então, detergente na esponja, você perde muito produto, né? Perde muito produto. Se você usar detergente direto na esponja, primeiro você vai perder muito produto, né? Você vai ser difícil enxaguar, você vai escorregar o copo da tua mão, vai quebrar, você vai gastar muita água e vai contaminar lençol freático com detergente. Então você tem que fazer o quê? Você pega 1 litro de água, 4 colheres de sopa de detergente e 1 colher de sopa de vinagre. E molha a esponja nessa solução, torce e lava os utensílios sem molhando. Acabou o almoço, joga essa solução fora. Depois na jantar faz outra. Aí você vai gastar menos água, menos detergente, não vai contaminar lençol freático, vai lavar a tua louça toda, é super econômica. Só que quer pegar, tem 5 copos, você pega um frasco de detergente, chop, acabou o frasco. Eu vou falar sem precisar. Depois para enxaguar aquele detergente, aí que é difícil. Vamos falar aqui um pouquinho dos seus livros, né? Quantos são? Então, eu tenho 5 livros publicados e agora nós vamos lançar o 6º livro, né? O 6º livro que está voltado muito para
Para alimentos, mas eu tenho muita matéria que a gente solta praticamente todo dia no nosso site. Né? Eu tenho um site de divulgação científica, divulgação de informação, que é o site Doutor Bactéria, Doutor Bactéria Oficial. Dá um endereço para a gente colocar aqui. DR Bactéria Oficial, Doutor Bactéria Oficial, que inclusive está concorrendo para o prêmio iBest. iBest. Né? Só para o pessoal entrar como Roberto Martins Figueiredo. Eu estou falando com eles para eles colocarem o nome, né? Doutor Bactéria, né? Que fica difícil o pessoal reconhecer. Não vão colocar o Doutor Bactéria? Então, eu estou falando com eles, mas a gente não tem como ter contato com o pessoal, né? Que eles lançaram no concurso como Roberto Martins Figueiredo. Então, a gente já entra já meio sem... Difícil ganhar. O pessoal não conhece. Mesmo o pessoal que gosta, me conhece como Doutor Bactéria. Quem sabe que eu sou Roberto Martins Figueiredo? E nem vai procurar. O pessoal entra como Doutor Bactéria. Eu tentei entrar no site, escrevi DR Bactéria, não aparece. Só aparece como Roberto Martins Figueiredo no iBest. Mas, quem quiser ajudar a gente a votar, vai ser um prazer. Claro, claro. E palestra, você continua... Continuo, a gente está dando muita... palestra com afinco. Dá muita palestra, viu, gente? O que eu diminui um pouquinho é viagens, né? Viagens, mesmo em congresso, mas eu estou indo ainda. O pessoal convida, é que eu vou muito pelo Conselho Regional, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Biomedicina. Então, pelo conselho, eu estou indo, ainda vou bastante ainda, mas eu reduzi bastante. Não é nem por causa de idade não, viu, Fausto? É por causa de que a gente tem tanta coisa, programa de televisão, podcast, programa de rádio, é tanta coisa que tem que escrever também. Eu escrevo para o IG, Portal IG, escrevo para um portal do Fausto, conhece? Fausto Camunha, já viu falar esse? É maravilhoso também. Então, tem que dar tempo de ter isso, gente. Então, chega uma hora que a gente tem que deixar um pouquinho prioridades. Né, tem que colocar prioridades, né? Então, por isso que eu fiz. Eu fiz não é que não estou aceitando, mas eu reduzir um pouquinho, parece de viagem. Mas aqui no São Paulo, Grande São Paulo, o pessoal está convidando muito. Eu estou fazendo, ainda dou muita palestra. Ainda que é um dos prazeres da vida, né, da gente. Um gosto muito grande. Esse contato com o público, né? Mas, como eu falei, a gente reduziu um pouquinho por causa do excesso de trabalho que está tendo. Com toda essa atividade aí que você tem, dá tempo de algum hobby, não? Meu hobby é trabalho. Por incrível, meu hobby é ler, meu hobby é trabalho, meu hobby é escrever, meu hobby é fazer podcast, é ir atrás de material. Eu tenho um podcast que eu produzo, o Beleza Nativa. A produção todinha é minha. A produção todinha. Isso você sabe a dificuldade que tem de produção. Né? Você acorda cedo, não? Eu acordo às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Brincando. Verdade. Acordo às 4 horas da manhã e já começa a trabalhar, a estudar, a ler, a responder WhatsApps, a fazer coisas assim que não daria tempo de fazer durante o dia. E vai dormir? Igual hoje eu acordei 4 horas, ontem eu fui dormir 1h da manhã. 1h da manhã que eu fiquei... Mas ele não dorme. Mas acaba descansando. Isso não é bom não recomendo não, viu, gente? Olha, então vou mudar, tá? Não faz isso não faz isso não. Tem conselho aí que ele está dando que também não dá, né? Não é bom não faz isso não. Não faz isso que eu estou falando não. Durma pelo menos 6, 8 horas por dia, que é importante, porque nesse período o seu organismo parece que tem um delete, sabe? Então isso é importante, você refazer o seu organismo. Isso é importante. Olha, eu preciso dizer para você que hoje a gente está na TV aberta. Opa! Estamos nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Que maravilha! All TV. Opa. Então é um mercado bacana para você atingir. E eu quero que você vire pelo menos uma vez por mês ou cada 2 meses, vir aqui conversar conosco. Vai ser um prazer, eu imagino Fausto. que sempre tem novidades sobre todo dia aparece novidade. Trabalho, né? Todo dia tem novidade. Todo dia. Você pode falar dessas novidades que estão aparecendo, é tanta coisa nova. Vírus agora, a coisa nova que está aparecendo agora, que pintou a partir desse final de semana, foi justamente essas... Posso falar de epidemia, viu? Posso falar assim, de epidemia de problemas respiratórios que está tendo. Em Minas foi considerado um problema social. Né? Eu ia te perguntar, como é que você se comportou na pandemia, da Covid?
A pandemia, para você ter uma ideia, eu comecei, meu Instagram, ele tinha 200 mil seguidores em janeiro. Em dezembro eu estava com 1.100.000. Né? Então, graças a Deus, eu tive... E é o que eu falei, dá muita responsabilidade, né? As pessoas... Eu fui um dos escolhidos, assim, como referência para a informação, para a população. Tá? Eu tinha um crescimento de quase 3, 4 mil por dia de seguidores. Quer dizer, a confiança que o pessoal tinha, essa confiança aí... é que fazia a gente estudar mais, ir atrás de informações corretas. E como foi difícil encontrar a informação correta. Tinha muita coisa fake, errada, né? muita gente escrevendo como se fosse uma coisa certa, coisa que era da cabeça dele totalmente errada. Né? Quer ver uma coisa que eu falei desde a pandemia toda? Né? Por que deixar as pessoas paradas dentro de casa? Se o Covid é uma doença respiratória, ninguém sabia nada de Covid, não, mas sabia sobre gripe, sobre resfriado, tudo. Você precisa de gripe, que é a mesma coisa que ele pode descobrir que o Covid, mesma coisa, igualzinho. Você, para transmitir para outro, você precisa estar pelo menos a menos de 1,5 m em relação à pessoa, menos de 1,5 m, né? E durante mais de 15 minutos, pelo menos 15 minutos, 1,5 m. Né? Isso daqui numa praia existe. Nunca, que você tem o ar, ventilação. Num parque existe? Não existe. Por isso que ninguém pega Covid numa praia, ninguém pegou Covid num ar. Mas eu já sabia que era só vir em termos de gripe e resfriado. A pessoa pegou aonde? Em lugar fechado. Escritório fechado, casa, residência. Uma pessoa pegar, pum, para todo mundo. Né? Eu perdi alguns amigos aí. Então, mas locais fechados. Ninguém pegou em praia, ninguém pegou no sítio aberto, não, porque ventilava. Então, doença respiratória, os vírus, eles são inimigos de ventilação. Por isso que os ônibus agora, gente, eu sei que é difícil, que vai ficar frio, mas os ônibus têm que estar com as janelas abertas para ventilar. Olha, vamos fazer uma chamadinha também para o seu podcast. Opa, né? Olha aqui, podcast Doutor Bactéria. Você está gravando quantas vezes por semana? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Estou gravando uma vez por semana e além desse podcast do Doutor Bactéria, também nós estamos fazendo o Beleza Nativa. Aqui foi no lançamento do meu livro. Foi, olha que bonito. Você me deu o prazer da entrevista. Você está mais bonito agora. Você está mais bonito agora. Melhorei um pouco? Mas você estava bonito, agora você está mais bonito. Você está mais bonito. Doutor Bactéria, foi um prazer enorme. O prazer é sempre recebê-lo aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Quero vê-lo mais vezes. Quero virar seu amigo. Você já virou. Já virou isso aqui. Eu já tenho a carteirinha de seu clube fã. E quando você quiser vir ao programa, eu estou inteiramente à disposição. Você é um querido. Tanto aqui como no nosso Orbis News. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado pela presença. E um beijo também para sua assessora, né? Obrigado a todos pela atenção. Obrigado a todos. Tchau, gente.